Olha, para qualquer empresa, não importa o tamanho, lidar com impostos é uma parte assim fundamental da saúde financeira. É um desafio que está sempre ali e que exige muita estratégia e, claro, conhecimento. E aí vem a grande pergunta que todo mundo que gere um negócio se faz. Como é que dá, dentro da lei, para pagar menos imposto? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bem no centro dessa discussão toda existe um dilema, uma escolha: elisão ou evasão fiscal. Uma delas é pura estratégia, a outra é crime. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo. Ok, vamos mergulhar nisso. De um lado, a gente tem a elisão fiscal, que é o caminho legal, estratégico, todo planejado para reduzir a carga tributária. Do outro lado, a evasão fiscal, que é uma rota ilegal, feita na reação e que, claro, acarreta punições. São dois mundos completamente diferentes. Então, a elisão fiscal, que a gente também chama de planejamento tributário, é basicamente usar as ferramentas que a própria lei oferece para diminuir, zerar ou até adiar o pagamento de um tributo. Não tem nada a ver com esconder informação, viu? É sobre usar as regras do jogo a favor do negócio. Como o jurista Huck definiu lá em 1997, a elisão é um conjunto de atitudes para evitar ou diminuir a obrigação de pagar imposto, mas, e aqui está o ponto principal, sempre usando meios que a lei permite. A palavra-chave aqui é legalmente. Já a evasão é o completo oposto. É o ato ilegal de não pagar o que se deve, geralmente usando fraude, ocultando informações. E as consequências? Bem, elas são bem pesadas. Vão desde multas e juros altíssimos até a proibição de fechar contratos com o governo. Mas como é que a elisão fiscal funciona na prática? O segredo, o pulo do gato, está em entender um conceito chamado fato gerador. Pensa nele como se fosse o gatilho que dispara a cobrança de cada imposto. O fato gerador é aquela situação bem específica que está escrita na lei e que faz nascer a obrigação de pagar um tributo. Pode ser prestar um serviço, vender um produto, ter lucro. Quem diz, opa, essa ação aqui gera um imposto, é a própria lei. O caminho é bem simples, na verdade. Primeiro, uma empresa faz alguma coisa. Segundo, a lei olha para essa ação e diz: isso é um fato gerador. E terceiro, pronto, a obrigação de pagar o imposto foi criada oficialmente. Então a sacada toda é essa. O grande objetivo de um planejamento tributário inteligente é organizar as atividades da empresa de um jeito que, legalmente, evite que o fato gerador aconteça. Se o gatilho não é acionado, o imposto nem chega a nascer. Simples assim. Para fazer isso de um jeito organizado, as empresas usam uma espécie de plano mestre, sabe? Um plano que conecta a visão de futuro com o que é feito todo dia. Vamos ver como isso se divide. Lá no topo de tudo está o planejamento estratégico. Ele é a visão de longo prazo, o onde queremos chegar, com a estrutura financeira e tributária da empresa, sempre alinhado com os grandes objetivos do negócio. Logo abaixo vem o planejamento tático. Ele pega aquela visão grandona e quebra em metas de médio prazo para áreas específicas, tipo vendas, produção. É o como vamos fazer em cada departamento para chegar no objetivo maior. E na base, no chão da fábrica, digamos assim, está o planejamento operacional. São as ações do dia a dia, os procedimentos que colocam as metas táticas em prática. É aqui que o plano de fato acontece. E o ponto crucial é a integração. Um planejamento tributário que funciona de verdade só acontece quando esses três níveis, o estratégico, o tático e o operacional, estão conversando, perfeitamente alinhados, como uma orquestra bem afinada. E segundo o especialista Matos, um planejamento estratégico forte de verdade se apoia em 5 pilares. Ele tem que se adaptar às mudanças, ser focado no futuro, envolver a empresa inteira, criar um consenso e, por fim, servir como um aprendizado constante para a organização. Certo. Já vimos a teoria, né? Mas e na prática? Como é que todo esse planejamento vira economia de verdade em redução de custos real e oficial? A chave, como diz o Fabretti, é agir antes do fato acontecer. Planejar é isso. É pesquisar os efeitos jurídicos e econômicos de uma decisão e procurar as alternativas dentro da lei que sejam menos custosas. É ser proativo. Vamos a um exemplo bem prático para ilustrar. Imagina que uma empresa precisa comprar um insumo. Opção A, fornecedor na Bahia, com ICMS de 18%. Opção B, São Paulo, com 17%. A escolha parece óbvia, né? Mas planejar é ir além. É botar na ponta do lápis o custo total, incluindo imposto, frete e seguro, para achar a opção que, no fim das contas, é legalmente a mais barata.
Outra ferramenta superpoderosa nesse arsenal do planejamento é o diferimento. Basicamente, é uma técnica que a lei permite para adiar o pagamento de um tributo para uma data lá na frente. E isso, claro, melhora e muito o fluxo de caixa. O diferimento é como se fosse uma ponte. Ele pega aquela obrigação de pagar um imposto hoje e joga ela para o futuro, dando um fôlego, um respiro essencial para o caixa da empresa no presente. E a falta de planejamento? Bom, as consequências podem ser bem ruins. Como alguns autores alertam, sem um plano estratégico, a empresa pode ficar sem dinheiro em caixa, totalmente despreparada para fazer investimentos, sabe? É um desgaste que poderia ser evitado. No fim das contas, o planejamento tributário inteligente não tem nada a ver com achar brechas na lei ou dar um jeitinho. Tem a ver com dominar as regras do jogo para reduzir custos de forma totalmente legal e, com isso, construir um negócio mais forte, mais sólido, mais resiliente. E fica aqui uma reflexão final, né? Uma empresa está simplesmente pagando seus impostos de forma reativa ou está ativamente planejando seu futuro, tanto financeiro quanto tributário? A diferença é gigantesca.